Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Vídeo novo aqui. O último vídeo que saiu foi mais um desabafo. Não teve edição, não teve nada. Não teve nem título. E agora sim, voltando com um vídeo para vocês. O que será o motivo desse vídeo de hoje? Eu acho que estourou o áudio, né? O vídeo de hoje vai ser contando sobre minha conversão. Eu não digo conversão porque eu sempre fui católico. A minha volta a frequentar as igrejas e ser uma pessoa ativa na fé. Vou começar contando um pouquinho lá de trás. Para quem não me conhece há muito tempo, eu já fui coroinha. Já fui coroinha na igreja. Eu já fiz leitura. Eu cheguei a fazer missões no seminário. E quando eu era criança, eu falava que meu sonho era ser padre. Até numa brincadeira da catequese que teve, eu fui, eu acho que o único, ou teve mais um junto comigo, só que falou que queria ser padre. E por muito tempo eu achei que era brincadeira, que eu queria ter uma vida certinha na minha religião. Mas de um tempo pra cá, eu realmente vejo que tem sentido. Não foi de uma hora pra outra. Faz tempo já que eu tava pensando nisso, eu só nunca tinha iniciativa de começar. Toda vez que eu queria ir na missa, eu falava assim, não, mas passa a missa na televisão, não preciso ir na missa, não preciso confessar. E quando eu ia na missa, eu comungava em pecado. Oh, meu Deus do céu, não. Eu comungava em pecado. Porque a última vez que eu tinha confessado foi quando eu fiz a crisma, com 16, 17 anos. Eu fui confessar de novo agora semana passada, em Aparecida, o dia que eu fui em Aparecida. Quem me segue lá no Instagram lá viu que eu fui pra Aparecida, hein? Comungava em pecado. Eu ia na missa por isso, sabe? Eu só ia. Ah, não tem nada a fazer, eu vou na missa pra ver, pra ver o que que dá. Nunca foi, nossa, eu preciso ir na missa, preciso agradecer, tenho isso pra pedir, não. E antes eu procurava Deus, Jesus, Nossa Senhora, só nos momentos que eu precisava. Só na hora que eu tava precisando. Eu vi que isso estava errado. Porque por conta da depressão, eu acabei ficando cego, sabe? Nossa, se Deus realmente existe, por que ele deixa isso acontecer comigo? É... Será que eu mereço? O que eu fiz de tão errado para merecer isso? Será que Jesus não vai pensar em nós? Sim. Eu pensava assim, exatamente assim. Até que um dia eu fui numa missa, igual eu falei. E o padre aqui da minha cidade falou uma frase na homilia que aquilo ficou na minha memória. Ele falou, não é exatamente isso, mas o significado é esse. Pare de reclamar pela sua tristeza, porque quantos doentes queriam estar tristes no seu lugar? Eu parei e pensei, falei assim, cara, é verdade, eu tô aqui, tenho saúde, graças a Deus minha saúde é boa, é, nada me impede, por que que eu sou assim? Aí eu comecei a parar e comecei a pensar um pouco. Falei assim, cara, eu tenho muito que agradecer na minha vida, muito, a saúde, meu trabalho, apesar de... Deixa eu abaixar um pouquinho vocês aqui rapidinho. Apesar de alguns problemas no meu trabalho, eu tenho meu trabalho, tenho minha família, tenho minha mãe, tenho meu pai, tenho meu irmão. Eu parei e fiquei pensando por que eu reclamava tanto da minha vida, sabe? Por que eu reclamava tanto, falava que eu não era feliz. E nesse meio termo, eu arrumei uma namorada. E ela era de outra religião. Ela era, não, ela é de outra religião. A gente já não namora mais. Mas ela é de outra religião. Eu parei e fiquei pensando, mesmo sendo uma religião totalmente diferente, cara, eu que me falava que eu era um católico, batia no peito e falava que eu era católico e tudo mais, eu não tinha 1% da esperança que ela, sendo evangélica, tinha. Eu falei, cara, eu não sou católico. Aí, nisso eu tive a curiosidade, né, de frequentar uma igreja evangélica, né? Nada contra os evangélicos, pelo amor de Jesus Cristo.
Até que um dia eu resolvi ir. Tava aqui em casa, levantei, troquei de roupa. Só que na hora que eu cheguei na porta, eu senti, não, não entre aí. Peguei e fiquei meio assim, acabei não entrando. Nesse meio termo eu saí andando à toa, sabe? Quando você não sabe para onde você vai, onde você não, quando você não sabe o que você vai fazer, é, só sair andando sem rumo, sem rumo, sem rumo, sem rumo mesmo. E nisso, eu fui parar na igreja matriz da minha cidade, na igreja aqui de São Bento. Deu um apagão na minha mente, e a hora que eu vi eu tava ajoelhado em frente ao Santíssimo. Eu falei assim, é isso, vou voltar para a igreja e vou voltar para minha religião. Fui e falei para minha mãe, que minha mãe sempre quis me levar para Aparecida, eu não gostava de ir lá. Principalmente final de semana, por ser muita muvuca, tudo. Não vou negar que eu não gostava de ir lá. Aí um dia eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso me confessar. Ela falou assim, você quer confessar? Eu vou ver pra você aqui no escritório paroquial os dias que o padre tá fazendo confissão. Eu falei assim, não precisa me confessar em Aparecida. Depois que eu falei assim, caraca, eu que nunca gostei de Aparecida, agora eu preciso ir em Aparecida pra confessar. Eu falei assim, algumas coisas já estão mudando. Só que entre eu falar isso pra ela que eu preciso ir lá e a gente realmente conseguir ir, passou aí umas 2, 3 semanas. Eu realmente estava tentando ser um católico mais presente, já comecei a ir na missa, comecei a rezar o terço. Só que quanto mais você tenta se afastar do mal, mais tentações você recebe. Pelo menos comigo foi assim. E os meus vícios nesse tempo piorou muito, mas muito, muito, muito mesmo. Pra quem não sabe, eu bebia e fumava, mas tipo, muito. Eu não sabia tomar uma cerveja e parar. Eu tinha que tomar de 2 a 3 litros por dia que eu bebesse. Até que um dia eu tava vindo embora de um bar que eu frequentava, que é um pouco longe da minha casa. Tava embriagado. É, tava totalmente embriagado. Eu vim conversando com uma pessoa no caminho, sabe? Uma pessoa me falando de Deus, uma pessoa me convidando pra ir na missa, uma pessoa me convidando pra ir pra igreja. E eu, por estar embriagado, eu falava que eu não ia, que eu não precisava ir, né? Que uma vez por semana já tava bom, confessar uma vez por ano já tava bom, que quando desse eu ia confessar, quando eu lembrasse eu ia rezar o terço. Até que uma hora eu peguei e parei, eu olhei pro lado, juro, olhei pro lado, eu tava sozinho. Na hora que eu olhei pro lado, eu até olhei pros dois lados, olhei pra trás, eu tava completamente sozinho, voltando desse bar. Aí foi aonde virou a chave. O chamado tá aí. Eu que pedia tanto, né? É, me dá uma dica, Senhor. Me chama pelo nome. Me prova que o Senhor me escuta. E no dia que eu menos esperava, ele estava ali do meu lado. Não sei dizer se era Jesus, quem quer, porque eu não consegui ver o rosto, eu não vi a pessoa, só escutei a voz, uma voz masculina. E, e nisso virou a chave na minha cabeça. E uns 2 dias depois disso, eu já consegui ir pra Aparecida. E tipo, calhou, porque depois disso eu me isolei, sabe? Me isolei. Me isolei mesmo, fiquei em casa, saía só pra trabalhar. Ficava em casa e tudo trancado. Eu moro nos fundos da casa da minha mãe. Então eu trancava, me trancava aqui dentro e ficava enrolado no quarto. Até que eu escutei um conselho de um amigo, né? Hoje eu não considero amigo mais, mas até então considerava. Aí vamos sair tomar uma cerveja só, não dá nada. Eu tava acho que 3, 4 dias sem beber. Pode parecer pouco pra alguns, mas pra mim que tava praticamente não. Eu tava viciado em bebida era muito tempo. Eu falei assim, vamos, uma cervejinha só? Não dá nada.
Isso foi no dia que o Brasil perdeu pra Noruega. Na Copa foi agora recente. E eu fui. Saí de casa acho que era 2 horas da tarde. Eram umas 2 horas. Voltei pra casa depois da meia-noite. Tinha bebido, tinha fumado cigarro, tá? Nunca usei nada ilícito. Tudo que eu tava lutando pra que não acontecesse, aconteceu nessa noite. E foi que me magoou bastante. Nesse momento, realmente, eu pensei em desistir de tudo de novo. Mas eu não consigo, não tenho força, não quero mais ficar me iludindo que um dia eu vou conseguir me livrar disso. Isso eu bêbado a hora que eu cheguei em casa pensando. No outro dia acordei, me deu uma vontade louca de pegar um caderno e escrever. Era um hábito que eu tava querendo pôr na minha vida, só que eu não tava pondo, sabe? Tava sempre procrastinando. Não, deixa, depois eu começo, depois eu faço. Me deu vontade de pegar o caderno e começar a escrever. E nisso de escrever, algumas folhas eu joguei fora, infelizmente. Na hora da raiva ali eu acabei jogando algumas coisas fora. Mas saiu uma música. Eu tenho essa música no celular, se vocês quiserem eu até faço um vídeo dela depois. E a música era simplesmente pedindo perdão pra Jesus. E ontem eu fui na missa. Eu sempre era o cara que chegava na missa junto com o padre. Sabe? O padre tava entrando e eu tava entrando atrás do padre. Ontem, tá tendo a novena de São Bento aqui na minha cidade, né? E a novena é 6h30 e a missa é às 7. Eu tava na igreja às 5h30. Com minha mochilinha com um livrinho que eu ganhei da minha mãe quando a gente foi em Aparecida. Ah, vou pegar ele, peraí. O Catecismo da Igreja Católica. Estava com ele. Com o meu terço. Até aí tudo bem, né? Esse livro, tudo bem, se ler dentro de uma igreja. O terço também não tem nada a ver. Só que alguma coisa me tocou. Eu me arrumei pra ir na missa. Coloquei minha calça jeans, minha bota. A hora que eu tava saindo de casa, eu falei assim: será que essa roupa é digna de entrar na igreja? Essa roupa que tanto pequei com ela? Eu tive que voltar pra trás e trocar de roupa. Eu sempre julgava essas pessoas mais velhas que colocavam roupa social pra ir na missa, calça social, camisa. E hoje eu me vejo como uma pessoa dessas. Ontem fui de camisa social, calça social. Eu só não fui de sapato social porque realmente eu não tenho. Porque se eu tivesse eu iria. E hoje eu sou grato pelo que Deus está fazendo na minha vida. O que Jesus está fazendo hoje, graças a Deus. Eu tô conseguindo rezar meu terço todo dia. Tô lendo o meu livrinho todo dia. Eu tô na página 51. Pode parecer pouco para alguns, mas para mim é bastante. E me faz falta hoje ir na igreja. Eu tô agora que horas são agora? Agora são 2h30, 3 horas. Eu já tô querendo ir esperar a missa começar. Eu quero estar perto daquilo, eu quero estar junto de tudo. Quero participar. Até mandei mensagem lá no escritório paroquial. Perguntando se com a minha idade eu poderia servir como acólito, coroinha ou alguma coisa assim. Infelizmente, pela minha idade, eu não posso. Mas assim que eu achar um ministério lá da igreja que eu me identifique, eu vou sim participar. Eu quero participar, eu quero estar perto. Porque quando eu falava que eu não precisava de Jesus, era o tempo que eu mais precisava. Quando eu mais desprezei ele, foi o tempo que ele mais cuidou de mim. Então agora eu acho que tá na hora de retribuir tudo isso que ele fez por mim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que Jesus nos abençoe e que Nossa Senhora nos traga muita alegria e muita fé no coração. Então, um beijo. Comenta aqui embaixo quais os próximos vídeos que vocês querem aqui no canal, falando sobre o quê. E esse vídeo vai sair agora, eu vou terminar de gravar ele, já vou editar e já vou postar. Eu já vou começar a gravar outro vídeo, arrumando a casa, me arrumando e indo pra missa. Beleza? Então,
Um beijo no coração, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus irmãos. É nóis!